vivo aqui no Entre Nós. Sexta-feira normalmente costuma ser um dia... Bom, costumava, né? No passado costumava ser um dia tranquilo em Brasília. Não tem dia tranquilo e sem notícia mais em Brasília. Então vamos para lá, nossa conexão agora diretamente com o Túlio Amâncio. Boa tarde, Túlio. Oi, Adriana. Boa tarde para você, para o Fábio, para Túlio? todo mundo que está entre nós. Vamos lá, Túlio traz informações para a gente sobre Mauro Cid. O protagonista aí dos depoimentos de ontem, que falou por horas e horas à Polícia Federal, e hoje o advogado de Mauro Cid enviou uma mensagem de áudio à colega jornalista da TV Globo, Camila Bonfim, e depois enviou esse mesmo áudio para vários jornalistas. O Túlio recebeu diretamente dele, né, Túlio? E o que ele diz sobre o teor do depoimento, que surpreendeu, negando qualquer tipo de acusação de Mauro Cid a Bolsonaro, é isso? É isso, acho que a gente tem um trechinho, daqui a pouco a gente vai ouvir, né, Adriana e Fábio, mas vamos explicar quem é César Bittencourt. É um advogado muito experiente, que várias vezes ele já disse uma coisa, depois desdisse o que havia dito. Vi de uma entrevista há 2 semanas à revista Veja, que foi publicada pela revista, e logo depois ele disse que não foi aquilo muito bem o que ele falou à jornalista. E o fato de hoje é o seguinte: ele destinou um áudio longo, de mais de 4 minutos, para a jornalista Camila Bonfim, da Globo News. Ele deve ter gostado do conteúdo desse áudio e saiu distribuindo para os jornalistas que ele tem contato, que costumam falar com ele, e eu recebi esse áudio dele. Perguntei, esse áudio é de hoje, doutor César? Ele disse, é de hoje, pode usar se você quiser, porque ele traz informações importantes, traz informações sobre esse último depoimento, principalmente do Mauro Cid, que aconteceu ontem, que durou cerca de 12 horas. O ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, ele já depôs a PF, gente, 11 vezes. 11 vezes. E neste áudio, o advogado do Cid diz, o Cid assumiu tudo, ele não colocou Bolsonaro em nada, não tem nenhum envolvimento, nenhuma acusação, fala sobre a movimentação em dinheiro de Bolsonaro, que o que Cid movimentava era cerca de R$70 mil de Bolsonaro, somando a aposentadoria dele do Exército como salário de então presidente da República. Vamos ouvir o trecho do advogado César Bittencourt? Vamos lá. O Cid assumiu tudo. Não colocou Bolsonaro em nada. Não tem nenhuma acusação em corrupção, envolvimento ou suspeito de Bolsonaro. A defesa não está jogando o Cid contra Bolsonaro. Bom, o Túlio, a dúvida é se dá para confiar nessa versão de agora. Porque a gente está num contexto, só para a gente contextualizar, de expectativa de uma delação. Mas as autoridades policiais já disseram que a delação é possível se as informações que o depoente, o Mauro Cid, acrescentar, de fato, forem informações novas, que ajudem na investigação, com provas, com indicações sérias, contundentes, de que isso ajudará a esclarecer os fatos. E agora, nesse momento, digamos, pré-delação, de expectativa desse acordo, o advogado joga água para baixar a fervura, para baixar a temperatura e, de alguma forma, tranquilizar, digamos, o lado família Bolsonaro ou aliados de Bolsonaro, de que o Mauro Cid não estaria fazendo qualquer acusação contra ele. Pode ser uma estratégia desse momento ou, de fato, ele está revelando o que o depoimento, o longo depoimento, o teor principal dele. Pode ser uma estratégia, né, Adriana? Porque o que vale mesmo é o que está nos autos, não nas mensagens de WhatsApp trocadas pelo advogado. As mensagens de WhatsApp trocadas por Cid, essas sim são importantes e são investigadas e são matéria de investigação da Polícia Federal. Porque o Cid, ele mudou de comportamento, mudou de advogado 3 vezes e mudou de comportamento desde o início das investigações. Primeiro, bico calado, não falava, depois começou a falar e agora está falando muito. Os últimos 2 depoimentos duraram um 10 horas, o outro 12 horas. A PF conclui que Cid está contribuindo, sim. Agora, o teor, se a gente pode confiar
nisso que esse advogado está dizendo nesse momento, aí são outros 500, até pelo perfil que o César Bittencourt tem, que é conhecido aqui em Brasília, meio espalhafatoso, gosta dos holofotes. Então é bom a gente, claro, dar a notícia, porque isso é uma notícia, é o advogado do Cid dizendo isso, mas é bom ficar atento e com um pezinho atrás, a fim de esperar os desdobramentos. Ô Túlio, mudando de assunto agora, vamos falar rapidamente, dá tempo, sobre Codevasf, que é importante também, principalmente a respeito do bloqueio das contas do ministro das Comunicações, Juscelino Filho. Já há algum tipo de pronunciamento oficial por parte do governo sobre isso? Nada, eu falei com o ministro Paulo Pimenta, ministro da SECOM, da Secretaria de Comunicação, agora há pouco, mandei mensagem para ele não respondeu, então falei com a assessoria dele, ela me disse que por enquanto não tem nada oficial sobre isso, mas deve sair alguma coisa assim. Juscelino, que é considerado um ministro problema, mas ele tem uma avalista forte, que é o Davi Alcolumbre, aqui dentro do governo, né? Davi Alcolumbre do União Brasil, que foi quem colocou Juscelino Filho na pasta das comunicações, e o Juscelino Filho está sendo investigado, porque quando ele era deputado, ele destinou uma emenda para uma obra no município de Vitorino Freire, onde a irmã dele hoje é prefeita. Ela que, por determinação do Barroso, o ministro Barroso do Supremo, foi afastada. Essas emendas, esses contratos, eles totalizam quase 9 milhões de reais. A Polícia Federal, que está investigando isso, pediu para o Barroso autorizar a busca e apreensão nos endereços do Juscelino Filho, mas uma fonte do Supremo Tribunal me disse que na decisão do Barroso, ele colocou, entre aspas, que seria, entre aspas, o Barroso considerou drástica essa questão do mandado de busca e apreensão nos endereços do ministro Juscelino. Porém, determinou o bloqueio de R$835 mil para reaver, caso a investigação conclua que houve o desvio, para reaver os cofres públicos por parte de Juscelino, seria este valor, R$835 mil, que foram bloqueados. Pelo bloqueio, a defesa do Juscelino disse que não há nenhum posicionamento oficial, mas sobre a operação, diz que ele não foi alvo de nenhum mandado de busca e apreensão e que as emendas são instrumentos totalmente regulares e que não há nada de errado nessa história com o ministro Juscelino Filho. Bom, e essa